começar mais uma aula virtual? Então vamos lá. Para isso você tem que pegar o seu material, não é? Então pegue seu livro de português, pegue seu lápis, pegue sua borracha, seu caderno e prepare a sua atenção, a sua concentração. Mas antes de começarmos a falar sobre adjetivos, que esse será o nosso assunto principal de hoje, adjetivos, vamos cantar uma música para animar um pouco? Eu ensinei ela a vocês em uma aula anterior. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos lá? Como foi que começamos a música? Isso. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, não é isso? Então agora vamos começar a nossa aula. Vamos lá, eu disse que nosso assunto principal hoje era o quê? Adjetivos, muito bem. Então vamos conhecer um pouquinho aqui de adjetivos? Então vamos lá. O que são adjetivos? Vocês já devem saber, né? Vamos só relembrar aqui. Adjetivo é a palavra que atribui característica ao substantivo. Ou seja, adjetivo vai ser aquela palavrinha que caracteriza o substantivo, tá certo? Então, se eu tenho flor, a palavra que pode caracterizar ela, que vai ser o adjetivo, bela, ou cheirosa, vermelha, atraente, esse vai ser o adjetivo para a palavrinha flor. Locução adjetiva. O que vem a ser locução adjetiva? Expressão formada por duas ou mais palavras que tem valor de adjetivo. Como assim? Duas ou mais palavras que tem valor de adjetivo. É quando eu faço uso de uma expressão para dar significado a outra coisa. Exemplo, eu falo, deixa eu ver, viu? Temperatura do corpo. Do corpo é a expressão que eu utilizei para atribuir a temperatura. Ou seja, temperatura eu vou correlacionar o quê? A do corpo. Igual a gente correlacionou flor a vermelha, flor a bela, certo? Vamos ver outra coisa aqui. E os adjetivos, eles estão divididos em graus. Vocês sabiam? O grau comparativo e o grau superlativo. O que vem a ser esse grau comparativo? É quando compara características. Eu vou comparar
uma ou mais características. E superlativo, o que vem a ser esse grau superlativo? Intensifica uma característica de um ser em relação a ele mesmo, certo? É quando eu intensifico, uso alguma expressão para intensificar as características. Mas como é isso? Vamos ver aqui na prática exercitando para vocês compreenderem melhor? Então vamos lá. Página 113 é onde nós vamos começar. Vamos começar falando sobre... Vamos começar com esse textinho aqui, ó. O cérebro humano. O cérebro é um dos mais fantásticos órgãos do corpo humano. Esse órgão, que tem mais ou menos o tamanho de uma pequena couve-flor, realiza várias tarefas incríveis, como controlar a temperatura do corpo, a pressão arterial, os batimentos do coração e a respiração. Ele também recebe milhares de informações dos nossos sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Controla nossos movimentos físicos ao andarmos, falarmos, ficarmos em pé ou sentarmos, além de nos permitir pensar, sonhar, raciocinar, imaginar e sentir emoções. Agora vamos a esses exercícios que nós temos aqui, tá certo? Relacionados, tendo como base o texto, ó. Você conhecia toda essa capacidade do cérebro humano? Não? Pois então agora você fique sabendo que o cérebro humano, ele é o responsável por comandar todo o nosso corpo. Se o cérebro humano sofre algum dano em sua parte, alguma parte nossa vai sair prejudicada, tá certo? Agora vamos a outra. No texto, as palavras e expressões destacadas atribuem características aos substantivos. Nós temos aí, ó, destacado. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos no texto destacado a palavrinha humano. Olha lá, humano. Olha lá. Ela está atribuindo uma característica ao substantivo. Quem era o substantivo que estava na frente dela? A palavrinha corpo. Olha lá. Corpo. Corpo humano. Entenderam? Humano estava atribuindo uma característica ao substantivo, que aqui é a palavrinha corpo. Outra palavra que nós temos aí, que também segue esse mesmo raciocínio aí, arterial. Arterial. Faz referência ao quê? Pressão. Tá logo do lado. A pressão. A pressão. Vamos ver a nossa próxima questão? Vamos lá. Qual é a classificação gramatical dessas palavras? Ó, eu acabei de falar. Isso, adjetivos. Adjetivos. São adjetivos atribuídos ao substantivo. Agora vamos à próxima, letra C. Sublinhe os casos em que é usada apenas uma palavra para atribuir uma característica ao substantivo. Vamos lá? A gente vai sublinhar onde for apenas uma palavra, tá certo? Então, quais são que vocês vão sublinhar? Me digam aí. Vamos lá, responder agora de forma oral e depois vocês transcrevem aí. Fantástico, muito bem. Humano, isso. Arterial. Qual é a outra? Incríveis, isso. Outra. Físicos, muito bem. Então, depois vocês transcrevem aí. Agora, ó,
Circule os casos em que são usadas duas palavras para atribuir uma característica ao substantivo. Quais são? Quem sabe dizer uma? Do corpo, isso mesmo. Do coração, isso mesmo. Vocês são, ó, nota 10. Agora que eu já tô percebendo que vocês compreenderam o que é o adjetivo, vamos a outra página? Vamos lá. Respondemos aqui, ó. Nós respondemos a página 113, de forma oral. E vocês irão responder. Respondemos aqui a página 113, de forma oral. E vocês irão responder a página 114, tá certo? Agora vamos lá para a página 122. Página 122. Não esqueçam, respondemos a página 113 oral e vocês transcrevem aí e fazem a 114. 113, o que é que nós vamos fazer? 122, o que é que nós vamos fazer na 122? Vamos exercitar agora os graus do adjetivo, que eu falei que tinha o comparativo e o superlativo, não foi? O comparativo era o quê? Quando compara características entre dois ou mais seres. Muito bem. Um exemplo é: a flor é tão bonita quanto a pedra. Eu fiz uma comparação entre dois. Ou então, Carlos, ele está menos animado que Pedro. Ó, eu fiz uma comparação entre os dois, atribuindo um adjetivo para eles, que era menos animado ou mais animado. Vamos agora ao superlativo. Um exemplo de superlativo. Para intensificar, ele é para intensificar uma característica, não foi isso que eu falei? Ó, um exemplo. Rita era muito feliz. Rita era felicíssima. Ó, muito feliz. É utilizado para intensificar. Ó. Em vez de eu falar Rita era feliz, eu falei Rita era muito feliz. Ou então falei Rita era felicíssima. Ó, eu intensifiquei. Então, esse é o adjetivo superlativo, quando a gente intensifica, dá intensidade àquele adjetivo, a uma característica da pessoa. Vamos lá? Vamos agora responder questão número 1. Complete com os adjetivos saborosa, simpático, feroz. Vamos fazer aqui no quadro e vocês fazem o restante aí. Vamos lá. Questão, letra A da questão 1. A maçã, ela está mais do que a pera. Mais o quê? Saborosa. Muito bem. Ó, adjetivo comparativo. O grau dele é comparativo. Comparou a maçã e a pera. Certo? Vamos lá. O lobo é menos que a onça. É menos o quê? Feroz. Muito bem. A outra. Carlos é tão quanto Rafael. Simpático. Muito bem. Foi comparativo também, ó. Então, ó. A maçã está mais saborosa do que a pera. O lobo é menos feroz que a onça. E o último, Carlos é tão simpático quanto Rafael. Grau comparativo aqui, ó. Tão quanto. Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressãozinha no meio, ó. Tão, quanto. Aí vocês já sabem que ali é comparativo, tá certo? Então, agora nós fizemos, vocês irão fazer a 123, tá certo? Nós fizemos a 122 e vocês fazem a 123. Acabando, coloca lá na página 136.
Isso, página 136. Nós vamos tratar aqui agora de pronomes. Isso mesmo, pronomes gramaticais e pronomes de tratamento. Olha lá. Os pronomes. Vamos começar exercitando para a gente entender ele. Nós temos aqui uma tirinha. Vamos ler. Magali. Ah, doutor, a minha filha Magali tem um apetite insaciável. O que faço? Pede para ela soltar o meu lanche. Ó, uma charge bem pequenininha. Agora vamos analisar a charge e responder as perguntas que a seguem, para a gente poder entender aí os pronomes pessoais e as pessoas gramaticais. Quem é que inicia o diálogo? Quem começa falando? A mãe de Magali, muito bem. E a quem ela se dirige quando ela está falando? Ao médico, muito bem. E a quem o médico se dirige quando ele fala? A mãe de Magali, muito bem. E o que é que ele fala? Ele pede para ela falar o quê? Pede para que ela peça para Magali soltar o lanche dele. Muito bem. A palavra ela, que ele fala, pede para ela soltar meu lanche. É o que ele fala para a mãe de Magali, né? A palavrinha ela aí no texto está se referindo a quem? A Magali, muito bem, que é a criança, a pessoa de quem eles estão falando ali no texto. Então, os pronomes e as pessoas gramaticais, olha lá, as pessoas gramaticais, elas existem em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. As pessoas gramaticais, primeira, segunda, terceira. No singular, nós temos a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira, ele ou ela. E no plural, quem é que nós temos? Nós, vós e eles ou elas. Então, aqui nós temos, ó, essas são as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira. E os pronomes pessoais que nós utilizamos para tratar dessas pessoas, quando ela está no singular. Singular é quando eu me refiro a apenas uma pessoa. Vai ser eu, tu, ele ou ela. E quando tiver no plural, que é quando eu me refiro a mais de uma, vai ser nós, vós, eles ou elas. Essas são as pessoas gramaticais, primeira, segunda, terceira e seus respectivos pronomes de tratamento. No caso aí do texto, nós tínhamos quando o médico foi se referir a Magali, que é a pessoa de quem ele estava falando, ele usou o quê? Ela. Ela é a pessoa de quem se fala. Eu, que é a primeira pessoa, é a pessoa que fala. E tu é a pessoa com quem se fala. Ou seja, quando a gente está em uma conversa, a gente está conversando, dentro dessa interlocução vai ter a pessoa com quem a gente está falando, a pessoa que fala, a pessoa com quem a gente está falando e a pessoa de quem nós falamos. Nesse caso aqui nós tínhamos, ó, presta atenção na charge. A mãe de Magali, que era a pessoa que falava, o médico, que era a pessoa com quem ela falava, e a Magali, que era a pessoa de quem eles falavam. Conseguiram compreender melhor agora essas três pessoinhas? Ó,
Eu é a pessoa quem fala. Tu, ou pode ser vós, se for no plural, vai ser a pessoa com quem estamos falando. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural serão, vai ser ou serão a pessoa de quem se fala. Prestando atenção na tirinha ali da Magali, vocês irão compreender. A mãe da Magali é a pessoa que fala. O médico é a pessoa com quem ela fala. E Magali é a pessoa de quem eles falam. Então, no texto, eles não utilizam alguma palavra fazendo referência a eles. Mas a gente sabe por quê. Ela utiliza a expressão. O médico utilizou ela. Pede para ela soltar meu lanche. Se ele estava conversando com a mãe de Magali e ali naquele momento só tinha os três, ela estava fazendo referência a Magali, a pessoa de quem eles estavam falando. Tá certo? Então, ó, para ver se vocês compreenderam melhor, já respondemos esse lado, não foi? Página 136, vocês irão fazer 137. Recordando sempre esse quê? Nós dizemos situações de quê? De conversação. Nessas situações de conversação, nós temos a pessoa que, os interlocutores, que são a pessoa que fala, a pessoa com quem a gente está conversando e a pessoa de quem nós estamos falando, está certo? E aí, por isso, dividimos em pessoas gramaticais, que a primeira pessoa, que é aquela que fala, a segunda pessoa, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é a de quem se fala. E se dividem em singular e plural. Singular é quando é apenas um. E plural é quando é mais de um. Tá certo? Então agora vamos à página 144. Tá certo? Página 144. Na página 144, olha lá, nós estamos falando de pronome de tratamento. Isso mesmo. Preste bem atenção, porque esse aí eu vou querer que vocês façam, tá certo? Olha lá. Nós temos uma tirinha. Ela diz assim, ó. Armandinho, como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então, ó, a charge, ela vem fazer referência ao nosso assunto. Armandinho, ele começou a tratar a pessoa que estava conversando com ele, que não aparece ali quem é, se referindo à pessoa com excelente, vossa excelência, vossa magnificência, vossa majestade. Então, essas palavrinhas que nós utilizamos para nos referir às pessoas, palavrinhas mais formais, nós damos, é dado o nome de pronome de tratamento. São formas oficiais de nos referirmos a outras pessoas, principalmente quando a gente está trocando, tipo, eu estou trocando uma carta com uma pessoa, eu vou mandar uma carta para um juiz. Eu não posso mandar essa carta se referindo a ele da mesma forma que eu me refiro quando eu coloco uma carta para o meu amigo. Eu vou lá e posso colocar: olá, Carlos, como vai, meu amigo? Para ele, não. Para ele, eu tenho que procurar o pronome adequado. Se eu estiver mandando para um rei, também tem o pronome de tratamento adequado para ser utilizado. Então, ó, pronome de tratamento é uma forma usada no trato com as pessoas, demonstrando familiaridade, demonstrando uma certa reverência à pessoa a quem se está se dirigindo. E os pronomes de tratamento, que existem são, ó, você, que a gente utiliza mais para familiares e amigos, senhor e senhora, que a gente utiliza para pessoas de modo geral. Geralmente, quando a gente vê alguém na rua que a gente não sabe o nome, a gente fala senhor, senhora. Vossa Senhoria, que a gente utiliza em correspondências
formais. Vossa Eminência, que a gente utiliza, Vossa Eminência, para cardeais, Vossa Excelência, para altas autoridades, ó, Vossa Santidade é como a gente se refere ao Papa, quando a gente vai falar com o Papa, a gente fala Vossa Santidade. Para Rei e Rainha, a gente fala Vossa Majestade. E Vossa Alteza é quando é um príncipe, é um duque. Então, esses são os pronomes de tratamento que a gente utiliza para falar com familiares, com pessoas de modo geral, em correspondências formais, autoridades, cardeais, papas, reis, rainhas, príncipes e duques. Para cada uma dessas situações, a gente utiliza um pronome de tratamento diferente, tá certo? Agora, ó, para encerrar a aula de hoje, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, o exercício 1, da página 144, de acordo com o que nós vimos aqui e conversamos sobre a tirinha onde Armandinho conversava com a outra pessoa, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode recorrer à sua professora, tá certo? Então, ó, beijos e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro virtual.